Graça e paz, meus irmãos, amém? Amigos, colegas. Hoje, com mais uma meditação da Palavra do Senhor, pastor Emerson, da Primeira Igreja Batista em Sete Barras, né? E hoje falando um pouco também sobre Jesus, exaltação e rejeição. Falando sobre isso de tantos contextos, né? Pandemia, época de pandemia, e tantas coisas aí horríveis que têm sido falado, têm sido divulgado, né? Sobre evangélicos, sobre católicos, né? Sobre todos aqueles que se dizem cristãos, né? E usam a palavra do Senhor de forma errônea ou de forma a seu próprio interesse. Mas a meditação de hoje, o estudo que vamos fazer hoje aqui, para vermos que sempre foi assim. Infelizmente, tem as pessoas que buscam a sua própria vontade, os seus interesses em Cristo, e tem as pessoas que buscam Cristo para ser seus discípulos. Por isso a palavra de hoje é a exaltação e rejeição de Jesus, tá? E a gente vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a exaltação e a rejeição. João 12, o Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 11 ao 13, diz assim: No dia seguinte, as grandes multidões que tinham a festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Amém? Senhor nosso Deus, nos dá entendimento da tua palavra. Amém. Vejam bem, uma introdução simples sobre isso é, né, o quadro, a imagem. Imagine, né? Esse quadro, essa imagem, a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Um cenário, né, a gente vê aí bem diferente do cenário que vemos em poucos dias, né, da sua crucificação, né, e de sua ressurreição, né, entre os mortos. Um cenário de grandeza, de exaltação na entrada dele em Jerusalém, e o cenário de crucificação, né, da mesma pessoa, e vamos dizer assim, pelos mesmos, né, que o exaltaram, também foram aqueles que o crucificaram. Essa é uma imagem que temos que marcar em nossa mente para ver para poder discutir e analisar esse perfil. Nesta mensagem, né, eu gostaria que olhássemos para a vida de Jesus durante a semana que antecede a sua crucificação. Como ele entrou em Jerusalém exaltado e aclamado como rei, né, no coração daquele povo, tá? E uma semana depois foi rejeitado e crucificado por esse mesmo povo, por essas mesmas pessoas que tinham anteriormente exaltado como rei. O que aconteceu durante essa semana que fez com que todos virassem as costas para ele? Será que fizeram isso, exaltá-lo como rei, apenas para depois zombar e ridicularizar a ele, ou a esse mesmo homem, né, a esse mesmo Jesus? Será que isso é problema das pessoas que dizem aceitar Jesus e depois não obedecem, né? Zombam, ridicularizam o nome dele? É um caso a se pensar. Por que a pessoa engrandece o nome dele e, do mesmo momento, em pouco momento, as pessoas que olham veem ridicularizando e envergonhando o nome dele? Uma semana agitada, essa semana, né? De Jesus ali, a entrada dele até a crucificação. A semana em que Jesus foi crucificado começou com tremenda exaltação e compreensão profética aos olhos das pessoas que estavam familiarizados com a história dele nesses 2 anos e pouco, 3 anos que ele estava ali entre eles. Ele estava sendo plenamente reconhecido e proclamado como o cumprimento da vinda do Messias, do rei dos judeus, daquele que libertaria aquele povo. Agora eles tinham o recebido totalmente, plenamente como rei vindouro, que foi profetizado pelos profetas. Veja aqui em Zacarias 9:9, Antigo Testamento. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, num burrico filho de jumenta. Zacarias 9:9. A profecia se cumpria.
E ali eles estavam recebendo ele realmente como rei, né, dos judeus, né, como uma profecia cumprida. Uma recepção digna de um Messias, de um rei Messias, nesse caso, né? Porém, até o final daquela semana, a maioria dessas pessoas rejeitariam, zombariam, escandalizariam e o crucificariam como um impostor. O que aconteceu no decorrer dessa semana, que transformou drasticamente os corações de muitas pessoas ali, daquelas pessoas, né? O que realmente, né, permitiu, fez com que a relação deles com o rei e com o Messias fosse mudada. Não só muitos mudaram o coração e se afastaram, mas um de seus discípulos iria traí-lo e o outro negá-lo. Uma semana. Todos ali junto com ele, entrando em Jerusalém. Os discípulos obedeceram, foram buscar alimento, amaram, ele entrou, e o pessoal ali exaltando ele, como rei do rei, senhor daquele que podia mudar tudo, né? E que depois estariam crucificando, como disse aqui para vocês, um está indo e o outro o negando, né? Que isso, uma semana pode mudar a vida, transformar, né, e mudar toda uma situação. É interessante você pensar nesse ponto. Encontramos nesse acontecimento lições sobre a natureza humana, né? Uma natureza difícil, né? Que possamos aprender, pois nos impedirá de também virarmos as costas para Jesus depois de ter recebido como revelação em nossas vidas a profecia de quem ele é. Pois são estas mesmas atitudes, estes mesmos elementos da história daquele povo que aconteceu ali, que nos tempos de hoje, né, atualmente, levam as pessoas a viverem ou a virarem, né, as costas para o seu amado Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mesma coisa. O mesmo instinto pessoal, a mesma vontade pessoal, a mesma falta de entrega, a mesma falta de entendimento, de busca que aquelas pessoas tinham. É o que hoje faz com que as pessoas, em certo momento, engrandeçam o nome do Senhor, mas depois estejam apedrejando, zombando ou blasfemando contra ele. Sua entrada triunfal em Jerusalém. Vamos comentar sobre isso? Jesus está entrando em Jerusalém, montando humildemente um jumentinho. Enquanto as pessoas estão indo diante dele, louvando a Deus e proclamando em alta voz as suas obras maravilhosas, as obras que Jesus estava fazendo. Imagine esse contexto. Olha que maravilha, que coisa bonita, né? Tá. Lucas 19, 28 a 40 declara, quero ler para vocês. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando diante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está de frente, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprende-o e traze-o. Se alguém vos perguntar por que o desprendeis, respondereis assim, o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes disseram. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles, o Senhor precisa dele. Trouxeram-me, pois, a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumento, disseram que Jesus montasse. Enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho seus mantos. Quando já ia chegando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que ele tinha visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus entre a multidão, mestre, repreende-os, teus discípulos,
o que ele respondeu: digo-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém? Nesse quadro vemos Jesus sendo adorado, né, louvado e proclamado como rei de Israel, na medida em que os fariseus tentavam fazê-lo colocar um fim nisso. Todos reconhecendo, todos vendo o que estava acontecendo, e os fariseus, os religiosos, né, os bem vestidos e os líderes religiosos da época querendo com que ele acabasse com isso. Ele purifica o templo, e a gente vai começar agora a entender. Vejam, eles estavam proclamando ele entrando, e os fariseus, os religiosos, querendo que ele parasse com isso. E ele entra em Jerusalém. Mas ele entra em Jerusalém, ele não sobe a Roma, ele não sobe fazer panelada, ou fazer passeata, ou fazer barricada, ou botar fogo em alguma coisa. Né? Ele não vem como um profeta partidário, um Messias partidário, né? Vamos dizer, eu não vou dizer político, porque política é o trato, né? O cuidado. Todo mundo tem que ser politicamente correto, usar de politicagem para viver. Mas eu estou dizendo que partidário, né? Então ele vem ali e olha o que é certo e o que é errado. E o interesse de Jesus e a preocupação e o que Jesus veio fazer era que mostrar realmente o que era verdadeiramente adorar a Deus, né, e servir ao Senhor. Né? Ele não veio para mostrar outra coisa. Ele veio para buscar e repreender e colocar em posição aqueles que foram colocados como fogo do Senhor para ensinar o que era Jesus, o que era Deus e levar as pessoas até Deus. Então vamos lá. Ele entra em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele faz, a primeira coisa que ele faz, ele olha no templo, ele volta, no outro dia ele vai. Em Lucas 19, 45, 47, nós temos o texto assim. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, porém, o fizeste covil de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo, mas os príncipes sacerdotais, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Ó, já começou. Proclamaram ele como rei, como senhor dos senhores, mas quando ele foi colocar ordem na casa, quando ele foi orientar e mostrar realmente para que ele veio, já veja que ali ele já começou a perseguir ele. Ele entrou de uma forma, mas não está sendo aceito dessa forma. Jesus não estava ganhando pontos com os líderes religiosos da época. E talvez não esteja hoje. Por isso que a gente vê tanta blasfêmia e tanta vergonha hoje em dia. A casa de Deus tinha sido transformado em um lugar onde as pessoas estavam negociando em nome de Deus. Diferente de hoje? Vamos continuar. Muitas das pessoas mais comuns da época estavam envolvidas nessa prática também. Comerciantes, cambistas e compradores, assim como os responsáveis pelo templo. Eles, os religiosos da época, estavam começando a ver que Jesus tinha o que Jesus tinha a oferecer, né? E ele tinha um potencial de fazer diferença, de levar as pessoas com ele, ok? O poder de destruir a segurança econômica, material e de autoridades religiosas deles, o domínio da fé que eles tinham sobre o povo e a forma deles ganharem dinheiro era o que estava botando medo neles, né? A forma deles obterem renda, enganando, né? Iludindo as pessoas, ter lucro e vantagem. Isso daí era o povo. Estavam olhando que Jesus tinha esse poder de mostrar ao povo, de abrir os olhos do povo o que estava acontecendo ali e destruir todo esse aparato, tá, de ganância e de ambição pessoal que eles tinham. Eles gostavam de levar vantagem, lucro em tudo, né? E Jesus não era esse o interesse dele, Jesus estava abrindo os olhos das pessoas para que entendesse o que é mesmo servir a Deus, né? O que é realmente o reino dos céus. Olha que interessante. E não era isso o interesse deles naquela época. Cuidado, hein? Tome muito cuidado. Não era naquela época o interesse deles que fosse destruído toda aquela bancada, todo aquele grupo, toda aquela turma ali que levou para proveito. Pois a vontade de Deus pode não ser o que o povo quer. A religião está querendo hoje em dia. Ou o que a religião está querendo hoje em dia. Tá? Então tome muito cuidado com o que você entende como igreja, como o que você entende como uma religião, a verdadeira religião, que Tiago fala ali em 1 Tiago
finalzinho de 1 Tiago, acho que 27. Tá? Toma cuidado. Você tem exaltado ao Senhor, tá? Como rei, como Messias. Mas como você tem tratado na hora de você fazer os seus negócios e a sua posição social, tá? Pois a vontade de Deus não pode ser, talvez não seja a vontade do povo, a sua vontade, né? A vontade de Deus é maravilhosa, magnífica, mas talvez não esteja dentro daquilo que você quer e porque você procurou Deus, tá? A religião está querendo hoje o quê? O mesmo, talvez, que aquele povo da elite queria naquela época, tá? Ele usa a parábola e depois ele continua. Vamos lá continuar essa semana, como eu falei, que ele desceu a Jerusalém até a crucificação. Ele usa parábolas para falar contra os principais dos sacerdotes e escribas. Em Lucas 20, 19, olha o que ele fala. Ainda na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que contra eles proferia essa parábola, procuraram deitar-lhe as mãos, mas temeram o povo. Olha só. O povo estava a favor deles, mas eles queriam pegar Jesus. Jesus está declarando, mostrando o caminho certo. A posição, né, do seu reino, do reino de Deus, para estabelecer uma distinção, diferença clara, tá, entre ele e a vontade que ele estava oferecendo e ensinando de Deus para a nação de Israel, né? E ele estava falando isso ia contra o que tinha sido oferecido a eles por seus líderes religiosos. Ou seja, a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor para o povo, e o povo queria ouvir ele ao redor dele. Era contra tudo que a liderança religiosa daquela época estava ensinando. Como tem sido hoje em dia. Uma posição muito contrária aos religiosos judeus e israelitas daquele tempo, pois esperavam alguém que lutasse e reinasse contra Roma e seu império. E Jesus vem contrariá-los, pedindo mudança, justiça a seu povo. Cuidado. Aonde você tem lutado e que fronteira você tem lutado. Que fronte, né, você tem lutado. Cuidado. Nada diferente dos dias de hoje. Quando multidões buscam em Jesus reinado e destruição de impérios, de governos, mudando os outros, dominando os outros, querendo o que é dos outros e querendo algo que não lhe pertence, o que muitas vezes não é aquilo que Deus tem prometido para ele. Porque não foi isso que Deus veio ensinar aquele povo, ensinar aquela nação. E não se aceita, né, uma mudança. O seu pedido de amor e justiça no meio dos seus, no meio do povo que se chama pelo nome dele, que diz que é dele. A mudança começa no povo dele, que se chama pelo nome dele. E não pelo povo, pelo sistema ou pelo mundo. É isso que ele veio mostrar. Ele entrou em Jerusalém. Ele foi e purificou o templo. E ensinava o povo que a mudança começava por aqueles que conhecem a vontade de Deus. A transformação começaria por eles. Cuidado. Tá? Cuidado. O que tem acontecido hoje em dia é onde você tem se envolvido pela sua ganância, pela sua ambição, pela sua vontade de crescer de forma errônea. Talvez você tenha sido cegado por isso. Como muitos têm sido cegados nessa semana entre a exaltação de Jesus e a sua crucificação. Jesus discute com os fariseus e os saduceus sobre uma série de questões. Tá? Olha só, em Lucas 20, 20, diz assim, e guardando oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Está vendo? Procurando alguma falha, algo errado. O interesse deles foi a exaltação ali, eles viram que não tinha nada a ver. Eles pensaram que ia entrar alguém que ia estar do lado deles para fazer a vontade deles, né, de forma humana e material. E ali, quando eles viram que não era do jeito deles, não importa se era o profeta da profecia, se era o rei prometido, para eles não importava. Não estava do jeito dele, vamos acabar com isso, então. Tá? Mais uma vez, encontramos Jesus apontando o caminho para a verdade real, que é ao contrário
das tradições religiosas que estavam sendo ensinadas e praticadas pelos líderes religiosos dos israelitas daquela época. E Jesus, quando você olhar na sua Bíblia, com certeza você vai ver que o ensinamento dele bíblico, o ensinamento de Jesus e dos apóstolos é contrário a muitas religiões e credos que vocês estão seguindo, que muitos seguem, tá? Segundo a vontade do homem. É triste ver isso. Cuidado. Uma posição muito contrária aos religiosos daquela época, tá? Pois esperavam mudança, justiça a seu povo, mas da forma que interessava a eles. Cuidado. Nada diferente dos dias de hoje, quando multidões buscam a Jesus reinar, um reinado, né, de destruição. É triste ver isso. Mas também encontramos Jesus apontado, como eu já falei, né? A tradição tentando derrubá-lo, destruí-lo. Pobreza por pecado, né? Eles pregavam, Israel pregava pobreza por pecado, doença por pecado, necessidade de sacrifício, elites e posições sacerdotais, distanciamento de Deus, coisas puras e impuras, santas e profanas, cumprimento da lei, etc. Pregavam tudo isso, tudo legalismo. Olha como é que eles usavam um povo muito diferente de hoje. Vou voltar a dizer. Diziam que pobreza era por falta de fé, por falta de pecado, por falta de fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Diziam que doença também era pecado, porque estava amaldiçoado, algo que está devendo para Deus, precisa se policiar de alguma coisa. Né? Necessidade de sacrifício por tudo que faz. Preciso sacrificar, preciso fazer alguma coisa, uma troca com Deus. Né? Ensinavam elites sacerdotais, posições sacerdotais. Quanto mais a posição, mais elevado espiritualmente. Né? Isso levava as pessoas a um distanciamento de Deus, né? Mas a chegar mais próximo da vontade do homem, daquele que se colocava em posição, né? De ser aquele agente entre o homem e Deus. Coisas puras e impuras, santas e profanas, cumprimento da lei, etc. Tantas coisas, talvez não diferente do dia de hoje. Assim, a verdade de Cristo está continuamente conduzindo a uma separação mais profunda entre Jesus, né, que Jesus tem para oferecer, que é o reino de Deus, tá? Uma separação mais profunda do que Jesus tem para oferecer, que é o reino de Deus, e os que os religiosos não tinham a oferecer, como o reino dos homens, maquinado segundo a vontade de Deus, mentindo que era a vontade de Deus. Os líderes religiosos não veem uma outra alternativa a não ser encontrar alguma maneira de se livrar de Jesus. Eles estão sendo ameaçados. A palavra do Senhor, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é profetizada, ela ameaça a religião, ameaça os pastores, ameaça esses líderes que querem se colocar em posição de Deus. A palavra do Senhor, ela ameaça porque ela traz uma liberdade de vida às pessoas, mas uma liberdade pelo amor, não a libertinagem de fazer as coisas não conforme a lei, porque a palavra do Senhor ensina que aquele que serve ao Senhor, que ama, ele faz mais do que a lei, porque se ele fizer igual a lei, ele se compara aos fariseus, ao mundo, porque o mundo tem que cumprir a lei. Amém? Então toma cuidado, tá? Em nossos dias, muitos daqueles que se dizem clamar a Jesus como rei, vivem em busca constante de maneira a se livrar das verdadeiras vontades de Jesus, maquiando o reino de Deus como o reino dos homens, maquiando o reino que eles estão ensinando, que é o reino dos homens, como mostrando e querendo ser demonstrado como o reino de Deus, devido a seus próprios interesses. Toma cuidado com isso. Pessoas que dizem que exaltam o nome do Senhor, mas estão crucificando ele, estão zombando dele, estão blasfemando do Senhor. Essa é uma semaninha de Jesus entrando em Jerusalém até a sua crucificação. Depois de 2 anos e pouco, 3 anos, convivendo com as pessoas. Jesus emite um aviso a todas as pessoas sobre os escribas. Vejam bem Lucas 20, 46. Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e gostam das saudações das praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Olha,
Guardai-vos dos escribas. Imagina se Jesus viesse hoje, descesse assim, vamos supor, na sua cidade, descesse, entrasse pela entrada principal, né? E daí alguém pensando, não, agora ele vai lá no governo, na prefeitura, no Senado, e agora ele vai resolver o negócio. Daí ele chega e entra onde? Na maior igreja, onde tem a maior liderança evangélica, ou católica. E ele começa a agir dessa forma. Como as pessoas o receberiam? Muito bem. Os escribas eram fariseus que tinham se tornado os defensores, os zeladores da lei e os verdadeiros mestres das pessoas comuns. O povo seguia as cegas e preferia acreditar neles. No Novo Testamento, eles dominaram indiscutivelmente como sendo os expoentes reconhecedores da lei e os representantes reverenciados do judaísmo. Reconhecidos homens de Deus que diziam saber de Deus. Eles têm o profundo respeito do povo, como indicado no honroso termo rabínico, que significa meu mestre ou professor. Tá? Orgulhosamente, superiormente, arrogantemente se vestiam com vestes longas como a nobreza. O que está acontecendo é que há uma grande cabo de guerra, um grande conflito acontecendo nos corações de todas aquelas pessoas ali. Jesus chegando e dizendo que os escribas que tinham o domínio do divino e naquele tempo estavam errados e assim o povo que os seguiam também estavam errados. Então ele começou a tocar também na ferida de muitos. Você vai ter que mudar o seu costume de vida, sua visão de vida, o que você está fazendo, quem você está seguindo até agora, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, 10 anos, 5 anos, está errado. As pessoas começaram a se incomodar. Aí, agora está dando certo, está mais tranquilo, né? É melhor alguém fazer para mim, eu levo lá alguma coisa para resolver, está resolvido, volto para casa, tomo o meu jeito, daqui a pouco vou lá, peço perdão, peço oração, resolvo. Agora eu vou ter que tomar uma atitude, agora eu vou ter que buscar o que é verdade. Vai me dar muito trabalho. As coisas estão rodando bem desse jeito. Eu vou ter que resolver as coisas, eu pensei que ia vir um rei, alguém ia derrubar tudo, ia resolver tudo para mim. Este era o povo que tinha sido ensinado e treinado pelos escribas, e agora Jesus vem desafiando-os com a verdade e a autoridade real. Porque eles proclamaram ele como Messias, deram essa autoridade para ele. Né? Uma profecia, uma promessa que eles acreditavam, mas agora, como é que fica? Ele está questionando aquilo que eles acreditavam até agora. Então, agora estão divididos e são sustentáveis, né? Eram sustentados por aquela situação que vivia, e agora estão sendo puxados, né? E precisam se orientar a uma situação que está sendo colocada. Mas a qual que lhe agrada? Qual que lhe agradava? Qual que agradava? Qual era a situação que agradava os poderosos, ou aqueles que estavam querendo crescer, ou que já estavam ligados, assim, tinham um conchavo com a elite maior? Né? Meus amigos, meus camaradas, não, eu tenho uma oportunidade. Com fulano eu estou de boa. Né? Para quem que estava ali ficando difícil o negócio? Hoje vemos que não é diferente para muitos, pois as pessoas buscam a fé de acordo com a sua conveniência e necessidade. De acordo com o que gosta. Um louvor bom, uma palavra que me agrada e tranquiliza meu coração, que me dê motivação, não é? Um coach, né? O caminho mais fácil, mais rápido, é o que se busca hoje em dia, nessa nossa geração. Como política, onde o voto do povo pende para quem estiver com maior alta, tiver com mais... Quem que vai ganhar? Rapaz, parece então, acho que eu vou votar, não vou perder o voto. Assim tem sido a fé de muitos. Pender para aqueles que podem dar alguma coisa, trazer alguma coisa de retorno, independente. Tem pessoas aí, a gente colocando só esse exemplo para entender. Tem pessoas que às vezes estão com voto, não, vou votar em tal pessoa porque eu acho que ele é justo, porque eu acho que é certo. Peraí, fulano vai perder. Não vou perder meu voto, vou chegar lá, fulano, não, estou com você aí.
tá? Com o outro, porque sabe que com o outro não vai ter nada. E quando aquele povo começa a ver que Jesus começa a ser perseguido e visto com maus olhos para aqueles líderes religiosos daquela época, que eram aliados aos romanos também, aquele povo começa a ficar meio assim, peraí, para onde eu vou pender? Aonde eu vou ter vantagem? Né? Tem que tomar cuidado, cuidado, hein? Tá. Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua segunda vinda. Vamos lá. No meio de tudo o que está acontecendo, no meio de tudo que está acontecendo durante essa semana, importante e crucial do ministério de Jesus para a humanidade, ele agora começa a expor sobre a segunda vinda e os eventos que precederão a ela. Lucas 21, 25 a 27. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão, serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Jesus está olhando para além da importância daquele dia, olha para o futuro de todos os crentes que viviam a conhecer e crer nele. Não está só para ele, mas para o mundo. Ou seja, tudo que vai acontecer não é só para os crentes, é para o mundo em geral. As coisas fascinantes sobre Jesus é que, independente do que todos querem ou não ouvir, ele simplesmente continua a falar a verdade. Veja que aqui ele está falando, chama os discípulos, chama aquele povo e fala como é que vai ser o final dos tempos. O horror àqueles que não creem nele e que não fazem a vontade de Deus. Isso também começa a tocar. Você já prestou atenção nisso? Você é daquela pessoa que só gosta de ouvir o que você tem vontade de ouvir, o que te faz bem? Hoje em dia, na nossa geração, a pior dificuldade é você falar a verdade. Você chegar na pessoa e falar, realmente preciso fazer tal coisa. Mas quem é você para me julgar? Quem é você? Jesus ali, ele é independente de qualquer coisa, para quem ele está falando. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir, ele fala a verdade, o que é necessário falar. Ele simplesmente continua a falar a verdade, né, como já lemos, e as coisas que são necessárias para a nossa salvação, sem ser desviado pelos escribas e por ninguém, sem medo do que está para acontecer, o que está acontecendo. Ele sente, ele sabe que as coisas estão difíceis ali. Que as pessoas já estão começando a sair, a se voltar contra ele. Né? Ele não permite que seus ataques ou disputas o afetem para longe ou levem para longe do propósito real que ele tinha ali. Mas quem naqueles dias e hoje realmente quer seguir, escutar Jesus, mudar de vida, de forma de pensar, pensar além do que vê. Quem realmente quer a verdade de Jesus ou esperar pela vitória futura. O egoísmo não deixa pensar de uma forma real, mas sim pessoal. E Jesus não se deixará abater naquela época e nem hoje. Ele não muda a verdade dele, o que ele tem para a vida das pessoas, só porque você quer ou porque eu quero. Ele não muda o discurso da palavra dele, o amor dele, a ação dele, porque para a gente é melhor de outra forma. A palavra do Senhor, eu sempre falo, né? Se você não recebe, porque não sabe orar, porque você não ora segundo a vontade de Deus. Ele não vai mudar o propósito dele para a tua vida, para mudar a tua vida, se você realmente não quiser a vontade dele na tua vida. Tá diferente de muitos que na hora da injustiça, do erro, e com medo de contrariar, se aquietam, se calam ou falam para agradar. Jesus não faz isso. Ele é e sempre será o Senhor de todos e de tudo, e da verdade presente, e da verdade futura. Isso daqui é o que está acontecendo nessa semana, quando ele é exaltado como rei, e quando ele coloca-se em posição de dizer o que Deus quer de todo mundo, o que é realmente para acontecer, pois aí as coisas começam a mudar.
O trama e a sentença para matar Jesus já começa. Os judeus que achavam que o rei, a descendência de Davi, o Messias prometido lhe devolveriam a nação, estão agora plenamente conscientes de que Jesus ganhou o coração das pessoas e que eles estão perdendo o controle de sua nação, de seu povo, dos seus bens e sua riqueza e daquilo que ostenta eles, de sua fonte de poder e de renda. O ciúme, o medo, o egoísmo e a autoproteção deles, né, os impede de receber a revelação de Jesus, do Messias. O Filho de Deus, o Rei enviado por Deus. O único recurso é matá-lo. Porque ele vai prejudicar, vai dar problema. Hoje em dia, Jesus já ressuscitou, está nos céus, mas as pessoas, quando veem a situação que está prejudicando a eles, pessoas que se dizem cristãs, religiosas, eles dão um jeito de matar, de envergonhar ou de escandalizar, ou de esconder aquele que está falando a verdade. De ressarcir aquelas pessoas. É triste isso, de calar, de deixar de mão, né? É triste. Quem realmente quer a verdade de Jesus? Ou esperar pela vitória futura? O egoísmo quer que seja agora. O egoísmo não deixa pensar de uma forma geral, mas sim pessoalmente. E Jesus não se deixa abater naquela época e nem hoje. Diferente de muitos que, na hora da injustiça, tomam sua própria vontade e falam do jeito que quer. Mas daí, voltando, Jesus voltam a tramar. O único recurso agora é matá-lo. Está incomodando. Para fazer isso, eles devem fazê-lo de uma forma bastante enganosa, maquinada de uma maneira a evitar a histeria, a revolta da massa do povo, que estava sendo tratado por Jesus, tá? Pois todo o povo ia de manhã ouvi-lo no templo, Lucas 21, 38. Todo o povo ia, porque a preocupação dele não era com aqueles que estavam enganando o povo, aqueles doentes que não queriam remédio, né? Ou queriam tomar o remédio que eles quisessem. A preocupação dele era com doentes, com as pessoas que queriam tomar remédio e estavam tomando o remédio que estava dando. Porque a liderança, aquele povo lá religioso daquela época, queriam o remédio deles. Você tem que tomar aspirina. Não, eu quero dipirona. Você tem que tomar injeção. Não, eu quero em gota. Tá? Então ele estava ali cuidando do povo, e eles estavam vendo que o povo ia escutá-lo, tá? Iam ali observá-lo. A palavra do Senhor diz isso daqui em Lucas 21, 38. Lucas 22, de 1 a 2, diz o seguinte, ó. Aproximando-se da festa dos pães asmos, que se chamava a Páscoa, os principais sacerdotes e os escribas andaram procurando um modo de o matar, pois temiam o povo, ou seja, estavam tramando para matar ele, temendo o povo. Eles iam pegar ele no meio do povo, que ia ter uma encrenca danada ali. Mas eles têm que arrumar um jeito. Jogar o povo contra ele. Isso talvez não seja diferente hoje em dia, né? Tem muito aí pessoas que se dizem Messias, libertador, alguns religiosos, né, jogando o povo contra as pessoas que falam realmente a vontade de Deus. Ah, são muito retrógradas, são muito tradicionais, são muito chatas. Ah, a verdade é relativa. Ah, isso não tem sentido, é bobagem. Não, o negócio é viver. É isso que estava acontecendo naquela época, tá? Quão triste é ver que nos dias de hoje, os que deveriam apoiar e ensinar Jesus procuram meios de enganar o povo para matar sua verdade. Não fazem claramente, diretamente, mas usam de artimanhas para implantar o reino dos homens, matando a verdade de Jesus na boca daquele que professa realmente a vontade de Deus. Esconde a Bíblia. Usam textos e pretextos. E vamos continuar a situação dessa semana do Jesus. Da exaltação à rejeição. E aqui começa, já teve os propósitos e agora nós vamos continuar. Da exaltação do princípio, tá? A rejeição.
tá bom? Iniciando em sua aclamação de rei, no entrar em Jerusalém, né? Deste ponto em diante, a trama é trabalhada em como prender Jesus no momento perfeito, sem causar, tá, uma revolta. Judas irá trair Jesus no jardim e Jesus é levado perante o Sinédrio, que é o mais alto conselho judaico durante o período grego-romano. Durante esse tempo, Jesus é escarnecido e espancado. E Pedro, que já havia tido a grande revelação de quem era Jesus, nega-o. Jesus está passando por um dos seus piores momentos de rejeição. Ele também é entregue a Pôncio Pilatos, então a Herodes, e depois de voltar para Pilatos, que emitiu a sentença que os judeus teriam solicitado. Mateus 27 e 20 diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e disseram: morre Jesus. Mateus 27, 22 e 23 continua. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Pilatos, porém, disse: pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: seja crucificado. Aquele mesmo povo que exaltou Jesus foi levado pelos líderes religiosos da época em uma semana a levar Jesus da exaltação à crucificação, à rejeição. Talvez não seja diferente de hoje. Presta atenção nisso. Que tristeza tem se tornado hoje em dia o cristianismo para quem não o segue. E que engano as pessoas têm procurado na situação que vivemos hoje em dia. Uma mistura tão grande de religião e partidarismo. Uma mistura tão grande de destruição do governo existente em nome de Jesus. Vamos concluir essa reflexão, esse estudo. E eu espero que você tenha entendido a situação de exaltar e rejeição, o que aconteceu em uma semana. O que tem acontecido na sua vida nesse 1 ano, nesses 6 meses, nesses 5 anos, ou nesse tempo. Vamos fazer de conta que essa semana que aconteceu entre a exaltação e a rejeição de Jesus é o tempo em que você aceitou Jesus realmente, naquele momento que você aceitou e que sentiu a ação do Espírito Santo e a vontade de transformação e aquela alegria no teu coração e você se batizou. E agora, como você tem agido? O que havia em Jesus que fez com que o povo, a multidão, o exaltasse? Pensa nisso. O que havia em Jesus que fez com que os escribas e os principais sacerdotes o rejeitassem? Eles estavam perdendo o controle, o poder, a posição, e não estava disposto a dividir ou perder o poder sobre o povo, não diferente de hoje. Usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor, para que o reino dos homens seja implantado. Vergonhoso isso, já aconteceu naquela época, e o povo continua caindo nisso, e os grandes continuam a usar a fé das pessoas para manter o poder, para manter a cadeira. Jesus desafiou todas as ideias, posições, ensinos, interesses egoístas e filosofais ensinada por eles na época. A verdade que ele ensinava libertava a humanidade, ao mesmo tempo que desafiava a segurança e a base da espiritualidade daquela época. Era um choque. Eles queriam que fosse do jeito deles, pois para eles estava muito bom. Eles sentiram o poder nos ensinamentos de Cristo e temeram a mudança radical necessária, que era precisa naquela época, e não diferente de hoje. O mesmo poder que a igreja tem e que, se usasse de forma correta, faria com que a terra tremesse, e que as coisas mudassem, né? E que o povo temesse. Esse é o poder da igreja, a igreja de Cristo. Trazer transformação, mesmo que ela seja crucificada. Não é o poder de fariseus, de escribas, de religiosos, que pensam só no seu próprio interesse e dos seus.
ou daqueles que se ligam a esses tipos de facções, de seitas, para os seus próprios interesses. O papel da igreja, o mesmo poder que a Igreja de Cristo tem hoje, é o mesmo poder que Cristo tinha na época, mas e a escolha, como tem sido feita? Quantos estão por aí hoje em dia rejeitando Jesus simplesmente porque tem medo de deixar de lado o passado, o presente, os valores, sair da zona de conforto? Tá bom, tá tranquilo, minha zona de conforto. Como os escribas e os principais sacerdotes foram capazes de influenciar a multidão, o povo a rejeitar Jesus, pois que este mesmo povo o aclamou como rei, o seguiram e até mesmo o receberam como Messias. Como que eles conseguiram isso? Eles entendiam e praticavam as táticas de manipulação de massa, como hoje em dia acontece. Manipulação de massa. De enganar, ludibriar o povo. Coisa que hoje não é diferente. É muito... E muitos têm caído. Cuidado. Manipulação de massa pela fé. Lucas 23:13 declara: Pilatos reuniu os sacerdotes e as autoridades líderes do povo. Lucas 23:13 e 23. Mas eles gritavam, clamavam, com grandes brados, gritos, clamor, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os seus clamores, brados, gritos ali. Imagine isso, né? Os mesmos que bradavam e clamavam a exaltação como rei de Jesus. O que está acontecendo no mundo de hoje? Que teria o potencial de atrair os cristãos para longe do seu Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo hoje em dia? Há muitas vozes através do nosso sistema político, da nossa mídia, do nosso sistema de educação, do nosso sistema cultural, até mesmo de muitas e muitas denominações religiosas que estão tentando influenciar as multidões a ser contrária, a não aceitar ou acreditar na verdade de Jesus e na verdade que Jesus tem para oferecer para nós. Porque isso libertaria, isso transformaria a sociedade. Mas isso também tiraria muita gente do seu pedestal, da sua cadeira, da sua luxúria e da sua riqueza. Isso faria com que muitos dividissem o que têm, ou que doassem o que têm, que muitos perdessem o que têm e oferecessem para alguns. Assim como eles zombaram de Jesus e o que ele representava, nós também seremos escarnecidos e ridicularizados. Foi por isso que os discípulos se esconderam e Pedro negou ao Senhor, pois foram considerados criminosos, tolos, idiotas, por estar com a verdade. E a gente é ressarcido como isso. Crente é bobo, evangélico é idiota, que fé tola. Mas hoje sabemos e temos certeza, através das Escrituras, de quem é Jesus e que nada nem ninguém tem a verdade. E a verdade só é dele. Jesus está à destra do Pai, está entre nós e age pelo Santo Espírito de Deus. Jesus não se abalou com a aclamação de rei e nem com a perseguição dos homens. Ele venceu o mundo, não se abalou. A exaltação de rei não fez com que ele mudasse. A exaltação como soberano de Messias não fez com que ele mudasse. Como também a rejeição como ninguém, como falso, como não verdadeiro, também não fez com que ele mudasse. Será que vamos deixar o som do mundo abalar a voz de Jesus? Ou vamos abradar Jesus, abraçar Jesus e seu sofrimento? Estarmos junto com ele por essa luta de transformação e de mudança. Não permitamos que as muitas vozes gritando na cultura, na religião, essa mista de hoje em dia, enfraqueça ou engane a fé em Jesus Cristo. Qual tem sido a sua voz? A quem você tem seguido? Não esqueça que Jesus é sempre e será o seu Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome a que todo joelho se dobrará. Não se cale, não faça parte daquele povo que um dia declarou Jesus como Rei e Salvador e depois, em menos de uma semana, escolheu crucificá-lo e ficar com o ladrão Barrabás.
Fica com Deus, tá? Deus te abençoe. Reflita sobre isso, que o Espírito Santo complete essa palavra em teu coração. Que você possa escolher. E que nem a exaltação e que nem a rejeição venha mudar o seu princípio de vida e a verdade que Cristo tem colocado em seu coração para que você transforme vidas e mude a sociedade em que vivemos. Fica com Deus. Deus te abençoe.